Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Você consegue realmente imaginar ficar longo tempo num ambiente tão, digamos assim, básico? Eu não sei. Assim, para mim, pelo menos, tem um componente da beleza da vida que tem a ver com uma complexidade de estímulos. Então, se o estímulo é legal, é super bacana, mas é basicamente o mesmo, depois de um tempo... Não, eu acho que sim. O que mais... Para mim, essa questão da casa tem a ver com isso, porque o que que eu acho mais interessante é poder entrar e sair em diferentes contextos, né? Então, quando um contexto já começa a cansar, você sai, vai para outro, e aí isso tem sido a minha vida nos últimos tempos. E eu gosto muito disso. O problema é que eu estou sentindo falta de ter uma casa, e a verdade é que essa ideia de casa, o lar, ela também é não sei, na minha cabeça tem um quê de algo que me prenda, então eu preciso talvez trabalhar um pouco isso melhor, mas... Será que a gente se acostumou a questionar tanto as coisas que o único lugar confortável passou a ser o de estrangeiro? Eu acho que o estrangeiro... o estrangeiro se diz não necessariamente o além fronteiras. Não, é o estrangeiro... Porque o estrangeiro além fronteiras, ele é já por si só desconfortável agora. A partir do momento que ele não é em reais. Exato. Mas eu acho que você trouxe um bom ponto, que é, assim, o estrangeiro por si só é desconfortável. E eu tô começando a me acostumar a viver no desconfortável, começando a achar o desconfortável interessante, e eu tô começando a ficar com medo do conforto. Então, na verdade, é o que eu estava dizendo. De tanto questionar tudo, está mais confortável nesse lugar. Que é o que, para mim, é o que eu chamo da fronteira, né? E, para mim, essa volta seria como uma volta ao centro, uma volta... Então, como trabalhar essa... Né, voltar para o centro. E é engraçado, porque na minha cabeça eu qualifico a fronteira como um lugar melhor. É mais uma das narrativas que a gente conta pra gente, né? Mas eu gosto desse lugar, eu me sinto mais livre e liberto nele. Mas é por boas razões, né? Justamente esse é o lugar que equivale aos corredores do Matrix. E o nome disso em antropologia é espaço liminal. Tem um termo, isso é daí que você está descrevendo, é a liminalidade, o estado liminal. E é o estado em que você já não é mais e não é ainda. Né? Que, a propósito... Que aqui na Terra se chama de limbo. Isso. Tem a ver mas com eu acho que tem um limbo, mas tem um limbo que ele é mais propositivo, vocês não concordam? Tem um limbo que é o 3/4 do Everest. Não é o limbo do inferno dantesco, ele é o limbo que você está fazendo uma jornada, já está com a sua energia gasta, mas você está muito perto de chegar onde você quer, mas não chegou. Que eu acho que é muito diferente daquele lugar que você caiu e não sabe onde está. Vocês não concordam comigo? Concordo total. Eu acho que a tua distinção é muito boa, porque eu acho que tem essa nuance mesmo. O estado liminal tem a ver com um processo que tem uma intencionalidade, ou que tem pelo menos uma finalidade. Você está indo para algum lugar que você ainda não chegou. É uma transição e uma iniciação. E o limbo, não. O limbo é você está ali num lugar que não é necessariamente alguma coisa, e lá você pode ficar eternamente. Isso. Né? Exato. Então, o limbo é mais parecido com o purgatório. Exato. E eu acho que essa ideia dessa vida mais fronteiriça, ela traz muitas vezes essa sensação de limbo, uma sensação de nomadland, nowhere land, de uma sensação de que não existe retorno para casa. Então, e é interessante, porque quando você começa a pensar em todas as narrativas, o retorno para casa é sempre um aspecto importante, né?
Agora, posso ser provocador? Até que ponto a gente não está falando de uma forma super sofisticada, quase metafísica, de uma tendência a ser um eterno adolescente? Eu acho que sim. Acho que a gente poderia nominar isso como, né, uma eterna síndrome de Peter Pan. A gente poderia também falar que isso é geracional e jogar falar né, de quantos adultos estão ficando cada vez mais jovens e quanto os anos estão ficando. Mas eu não sei, eu acho que eu reputaria isso mais como poder viver plenamente as possibilidades do day and age que a gente vive. Acho que a gente hoje pode, se desapegando e desaprendendo algumas coisas, eu acho que a gente pode ter uma vida com experiências e potências muito diferentes do que as que os nossos antepassados desenharam para a gente. E talvez isso possa ser chamado pelo pessoal do passado de uma forma como uma vida mais adolescente. Ou pelos olhos do passado. Eu acho que o seu inconsciente ele está louco para cercear esses seus movimentos, cortar as suas asas através da súbita paternidade. Vamos combinar que essa é a experiência que abate o teu albatroz, assim, ele sai... É aquele telefonema, é aquela mensagem que diz que já vem com... A mensagem tem uma linha e o footnote tem 12 capítulos. Eu acho que ok, pessoal, vamos falar de você, let it be, let it go. Não, mas veja, né? A gente não está falando de você, eu acho que tem uma questão aí que é geracional mesmo. Eu gostei muito da maneira como você interpretou. Me parece que tem uma grande verdade no que você disse. Talvez o nosso tempo seja um tempo que esteja nos estimulando, sobretudo no Ocidente, para entender que a adolescência é o estado humano ideal. Já teve, eu acho que em outras épocas, a idade ideal para um ser humano era diferente. Mas agora, me parece mesmo que o ideal é você ter assim, uns 19 anos ou alguma coisa assim, no máximo. Eu concordo com você. Se você pegar tudo que está acontecendo no mundo, qual é a força mercadológica, está toda aí. Eu, particularmente, acho que a gente vai ter um bounce back e eu acho que a serenidade da maturidade vai voltar a valer alguma coisa no mundo. Mas eu acho que com valores diferentes. Eu acho que esses valores mais patriarcais de um lar, a constituição de uma família, de um começo de um vilarejo, algo assim, eu acho que ele vai ficar um pouco mais fluido. Não sei. E eu acho que isso tem menos a ver com a idade, talvez. Eu acho que vai ter com, talvez, lifestyle ou crenças, enfim. Você sabe que eu estava lembrando, enquanto você estava falando aí, dessas suas movimentações livres, e me lembrei desse, não sei se vocês tiveram chance de assistir, já entrando nos seriados aqui, um documentário em 4 partes que saiu esses dias na Apple, chamado The Line. Não. Eu acho que, assistido sobre a ótica não óbvia do documentário, que basicamente é a história de um Navy SEAL, ou seja, das Forças Especiais da Marinha Americana, que é acusado pelos seus subordinados pela primeira vez de crimes de guerra. E é levado a julgamento, e basicamente essa é a história mais óbvia, né? Mas a parte mais interessante, claro, tem todos os aspectos mais ricos em psicologia que você pode encontrar, e eu acho que cruza com filosofia, com espiritualidade, tudo que você quiser imaginar está ali. Muito rico. Para começar, acho que uma parte que vem aqui, que foi levado durante o processo à tona, é o fato de que o acusado tem aí tinha na época seus 40 e poucos anos de idade, e os acusadores eram todos millennials. Olha.
E eu acho que eles desenvolvem muito esse aspecto do tema, né? Que, enfim, como se os millennials não aceitassem o que é há décadas, né? O formato hierárquico das forças especiais e começasse a questionar sobre o prisma de coisas mais superficiais, o que no fundo não é a história, mas isso é levado à tona. Mas mais do que isso, acho que tem toda uma questão de como o processo é visto por uns verdadeiramente como um videogame, como o Trump diretamente se envolve no processo, enfim, eu acho que vale a pena. Não são 4 horas perdidas. Uhum. Mas eu Interessante. eu acho que é um tema interessante e super atual também. Tem muito acho que das guerras internas que cada um vive hoje, cada vez mais. Hoje mesmo eu passei na rua e fiquei muito impressionado com uma briga de trânsito que eu já não via há um tempo, com tamanha ferocidade, né? Com tanta gente envolvida, homens, mulheres. Quando Nossa, eu vi, meu já tinha Deus. uns 6, 7 carros parados e ali virou um ringue, né? E eu fiquei pensando como é que nesse momento pós-pandêmico estão essas guerras internas e como elas se confundem e onde elas se traduzem, né? E onde elas são projetadas. Nesse caso específico desse seriado, havia uma disputa entre os diversos grupos de Navy SEALs para serem enviados especificamente para esse povoado no Iraque, onde estava na época, onde havia maior concentração dos guerreiros do ISIS, né? E como aquilo era visto por eles como o suprassumo do videogame que eles iam treinando, né? E como eles disputavam estar ali. Mas eu tenho visto muito isso. Acho que as pessoas, recentemente, com quem eu tenho conversado mais, por razões diferentes, nessa inércia da pandemia que a gente falou tanto, né? Escolhendo quais são as suas cidades iraquianas para projetar essa dor interna, né? E algumas vezes é dentro de casa, no trabalho, é questionamento de vida, é vontade de fugir, enfim. Não sei como é que você tem visto aí nas suas quatro paredes, Bi. Olha, eu diria que nós estamos em apuros. Acho que essa é a minha grande síntese é nessa direção. Eu acho que é curioso, mas dá para dizer que 6 meses atrás a vida estava um pouco mais simples. Agora, tecnicamente, a gente assume uma vida supostamente normal e o problema é que não está funcionando. Não está funcionando, já não funcionava, na verdade, muito bem antes, mas agora está mais complicado, porque tem coisas que estão completamente em desordem e outras estão avançando numa velocidade estonteante, mas a gente não sabe se é na direção certa. E o que eu tenho visto, eu acho que está muito em linha com as tuas observações também, é que não dá para dizer que essa experiência que nós vivemos nos últimos anos melhorou as pessoas em nenhum sentido muito específico. Na verdade, o que nós vivemos foi apenas o começo de um processo muito mais longo, né? Parodiando, não sei quem que falou isso em inglês muito bem, né? Não é o fim, não é nem o começo do fim, é só o fim do começo. Essa pandemia foi só o fim do começo de um processo que nós não sabemos muito bem onde vai nos levar. Enquanto a gente não tiver mais avançado, eu acho que o tema básico é exasperação. Não é mais o medo. Antes as pessoas tinham medo, mas agora eu sinto que elas estão muito exasperadas. E aí qualquer evento, como por exemplo uma questão dessas no trânsito, é um pretexto para você poder ter uma catarse, colocar para fora. E as pessoas estão loucas por uma razão... Isso é um ponto interessante. Você acha que a gente está mais propenso a aceitar a catarse alheia? Eu acho que a gente está mais na necessidade de ter catarse, tá? Eu tenho a impressão de que o mundo mudou, mas o nosso condicionamento e a nossa educação não. Elas se mudam muito mais devagar e com muito mais esforço. E nós
todos nós somos educados numa história que é, assim, como diz o Snow, ele gosta de usar a palavra narrativa, é uma narrativa muito linear. Então, de alguma forma, nós somos todos induzidos a acreditar que a vida é um arriba e adelante. Então, a gente vai ter que ir para frente e para cima, de algum modo, e que mesmo se nós não estamos conseguindo, o mundo está. Então, o mundo vai estar progredindo. E agora, eu acho que aquilo que durante décadas já se pronunciava na cultura popular e no imaginário popular, agora não é mais um imaginário, agora já é um tema. Eu acho que está muito difícil acreditar que as coisas vão progredir e melhorar. E isso é uma transição radical e extremamente difícil de fazer. Como é que a gente passa de um condicionamento de uma cultura totalmente voltada para a expectativa de que o futuro tem que ser melhor, tanto nosso quanto coletivo, para um cenário em que talvez não seja assim, né? Então, isso envolve desde os... Não estou nem falando dos millennials, eu estou falando dos... Mas eu acho que... Você não acha que um ponto fundamental disso é a dificuldade de se... Acho que a quantidade de variáveis hoje que existe para você fazer qualquer tipo de plano, né? Quando você fala de futuro, enxergar futuro, invariavelmente você tem que tentar usar algumas... tentar mitigar algumas das variáveis, né? Pelo menos fazer algum tipo de projeção. E eu, pelo menos no campo econômico ou até antropológico, eu acho que fica muito difícil de você fazer planos até de curto prazo, né? Porque eu acho que poucas vezes foi tão difícil você... primeiro, você entender exatamente o que está acontecendo agora. Até o momento que a gente vive, o raio-x do que a gente vive em todos os aspectos, ele é uma nuvem meio turva ainda, né? Não é um negócio claro. Então, como é que você faz qualquer projeção, qualquer plano, se você não entende o presente? Eu sinto muito isso. Você trouxe, para mim, o ponto principal, Larry Go, porque eu acho que tem essa exasperação e tem essa sensação de que todo mundo está perdido. Eu estava, mesmo quem não está, vamos dizer, com medo ou desesperado, não sabe para onde ir, né? Quem está no seu momento tranquilo fala, bom, quais são os meus próximos passos? Eu fui impactado por duas coisas essa semana. Que é a segunda temporada do Morning Show. Não sei se vocês estão acompanhando na Apple. Eu acabei ontem. É de dar dor de estômago, né? Eu acho que é uma das melhores coisas que eu já assisti. Eu também. Em televisão recente. Eu também. Eu diria principalmente que sim. Porque eu acho que é o primeiro programa que eu assisto que mostra a pandemia isso acontecendo real time, né, de uma maneira excepcionalmente escrita. E outra coisa que eu ouvi essa semana é um podcast. Ele entrevistava um cara que entendia tudo de inteligência artificial. E ele falava sobre a complexidade do mundo, e ele falava que em algum momento a complexidade do mundo ia chegar num ponto, porque as máquinas e a inteligência artificial conseguiam entender e dominar o cenário de cliques e likes e tudo mais de um jeito que seria impossível compreender a realidade. E quando esse cara falou isso, juntou as duas coisas para mim. A realidade do Morning Show com o que a gente está vivendo e esse período pós-pandemia que é. Qual é a possibilidade da gente entender a realidade hoje? Assim, você tem milhares de computadores determinando a realidade para cada pessoa on demand, para cada um. A gente tem um nível de complexidade absurda. A gente está questionando tudo que a gente viveu e alguns temas ganham uma ferocidade na internet que a gente já não sabe mais o que é certo ou o que é errado e a gente nem tem mais coragem. A gente não tem mais espaço, inclusive, para discutir o que poderia ser o certo e o que poderia ser errado, porque essas pessoas automaticamente deixam de existir online. Assim, a sensação que eu tenho é que a gente já chegou nesse momento de altíssima complexidade que está impossível fazer senso da realidade, ponto. Então, mas aí eu te pergunto, Snow, você não acha que hoje a realidade, talvez ela seja... Não que ela sempre não tenha sido
de certa forma, interpretada pelos viés de cada um, claro, né, com as suas verdades. Mas eu tenho a impressão de que hoje a verdade tem muito, a realidade tem muito mais a ver com o sentimento de cada um naquele momento do que propriamente o embasamento daquela realidade, né? Não existe, não sei, eu sinto que o Bi tem algo a comentar nesse sentido. Eu entendo para onde vocês estão indo, mas vocês sabem que eu vou numa direção que é paralela, mas um pouquinho diferente. Porque quando eu vejo as pessoas que eu sempre acompanhei pela vida fora e nas vidas delas inteiras, o que eu sempre constatei é que, na verdade, as pessoas sempre foram muito ruins de fazer previsões. E o mundo sempre foi imprevisível, né? As pessoas não acertam as previsões, em geral, e elas criam leituras que são para cá e para lá, e eu continuo vendo isso. O que eu acho que está pegando mais, pelo menos na minha observação, é que, hoje em dia, eu vejo gente se dando bem. Eu vejo gente com apostas sobre qual é a direção que tem que ir. Mas qual é o sentido de você imaginar um futuro em que você se dá bem, mas quase todo mundo está se dando mal, né? Qual é o sentido de Mas eu estava um você... passo atrás dele, em relação do momento atual, né? Como é que cada um está lendo o que está acontecendo hoje? E eu acho que muito mais do que o evento em si é o estado de consciência de cada um. E eu acho que esse estado de consciência hoje ele vem de uma volatilidade imensa. Pois é, mas o que eu estou querendo te dizer é que eu acho que esse estado de consciência ele é temperado, no fundo, por uma frustração e uma dificuldade enorme de você criar um cenário de esperança, emocionalmente falando. Para além da dificuldade de ler qual é o caminho melhor, em que direção ir, eu diria que eu acho que a humanidade como um todo, ela vem vindo de séculos de otimismo. Eu tenho a impressão de que, pela primeira vez em séculos, a humanidade como um todo não tem um otimismo, não tem uma sensação de redenção no futuro. E isso é novo. O século XX inteiro foi a redenção pelo futuro. Então, assim, você podia não saber como é que você ia fazer para construir a tua vida e teu futuro, mas para você era natural que os seus filhos e os teus netos iam ter uma vida melhor do que você. E o que eu acho é que, pela primeira vez em séculos, as pessoas não têm essa impressão de forma alguma, né? E isso cria um cenário completamente diferente, que é você pode até fazer apostas e leituras de tendências, por mais difícil que isso seja, mas é como se você estivesse fazendo isso diante de um cenário que, em última instância, é meio deprimente. Ou seja, a gente está numa época que é uma depressão e não um entusiasmo. E isso é muito difícil, porque eu acho que nós recebemos entusiasmo na mamadeira. Eu concordo com você, eu acho que por isso que esse cenário contamina um pouco a lente, né? Que você tá usando para enxergar isso tudo e projetar. E eu acho que isso vem um pouco dessa inércia que a gente conversou, de muita coisa que não foi digerida. E, claro, eu acho que hoje a gente vê um pouco da água do tsunami voltando para o mar e vai tendo um pouco mais de noção do tamanho dos estragos que aconteceram nos vários campos, né, que a gente vive. E claro que diante desse cenário, você trabalha com, de um lado, a reconstrução e, de outro lado, o medo da onda voltar, né? Não necessariamente essa onda seja uma nova pandemia, mas qualquer onda que caracterize o que foi a surpresa da primeira vinda, ou seja, qualquer surpresa que venha que, de certa forma, te dê a impressão que essa reconstrução não vale a pena começar, porque eu vou começar alguma coisa que vai vir outra onda e vai derrubar, né? Então, e acho que isso ainda é muito da sensação, vamos chamar, póstuma disso tudo, né? Achei maravilhosa a forma que você descreveu, porque eu sinto que o grande desafio do momento é como construir sentido numa época de pouca construção.
tá? Essa, para mim, é a pergunta mais bacana. A gente não pode mais ter um sentido totalizante, nem um sentido muito linear para a nossa vida. Nós precisamos, ao mesmo tempo, ter sentido. Como é que a gente vive com sentido num cenário desses? E é muito mais você se entender, minha impressão, como um protagonista dos primeiros romances. O que eu quero dizer com isso? Se você pega um romance clássico do século XVIII, XIX em diante, você tem um protagonista que fica o tempo todo com a sensação de que ele vai descobrir o sentido da história dele e ele vai chegar num ponto na história em que tudo vai fazer sentido. Agora, se você vai lá para trás, para as primeiras histórias europeias, assim, Cervantes, Dom Quixote, ou até antes, o que você tem? Você tem personagens que vagam pelo mundo como Larry Snow e vão tendo sequências de aventuras. E as aventuras elas vão se sucedendo, muito parecido com a Odisseia. Então, é alguma coisa que vai acontecendo. Então, você tem um ciclope, aqui você tem um moinho, aqui você tem uma formosa donzela, aí depois você tropeça e cai, depois o teu cavalo está com sede, e as histórias vão acontecendo de uma forma meio rapsódica, sem que você tenha uma linha condutora e um fechamento onde tudo vai fazer sentido. Essa é a impressão que eu tenho. Nós estamos voltando para uma época mais medieval. E eu acho que essa é uma outra maneira de ler o que o Snow está fazendo. Ele está se revelando um cavaleiro medieval dos tempos líquidos. O Otto Hutter. Agora, eu estava pensando aqui que eu concordo com tudo isso que vocês falaram, e essa sua pergunta, Bi, sobre como fazer sentido, mas eu queria trazer duas provocações. O linguajar do sentido, do propósito, a dialética dessa ideia de que a vida tem que... É o próximo grande consumo, né? Quer dizer, a gente já está vivendo isso. Se você já tem tudo, agora você vai descobrir o seu propósito, você vai descobrir o que te traz sentido para a vida. E eu acho que a gente está num lugar em que a linguagem e a dialética ela dominou a experiência e a vivência das coisas num nível em que é impossível você conseguir tomar um cafezinho sem propósito ou fazer alguma coisa que não tenha sentido, porque isso já faz parte do nosso linguajar, da nossa vida, do dia a dia. O que eu estou querendo dizer? Eu acho que essa ideia de fazer sentido hoje me parece que fica cada vez mais complicada, porque o verdadeiro sentido está cada vez mais distante e a gente usa isso como mais uma formação de status, mais uma formação de pertencimento, e aí tem muitos agentes impactando essa mensagem que chega nas pessoas, né? Tem muitas agentes no meio dessa mensagem que desvirtuam essa ideia. Eu acho que a maior parte das pessoas inicia uma busca por sentido e por propósito, mas não necessariamente elas vão conseguir sentir isso ou fazer mais sentido na vida delas. Pelo contrário, eu acho que elas podem cair num buraco negro digital, virtual, inclusive se sentir mais vazias e mais impotentes diante de tudo isso. Bom, senão você não fez uma provocação, né? Você abriu a minha caixa de Pandora pessoal, né? Eu estou aqui quase conflitado se eu vou dizer o que eu realmente penso sobre isso, ao mesmo tempo que eu tenho a vontade profunda de dizer o que eu realmente penso sobre isso. Mas vamos por partes, tá? A minha convicção profunda é que valor, por definição, é uma coisa que você só consegue experimentar de verdade num contexto que ele é estruturalmente elitista. E eu não digo elitista em relação aos outros, eu digo elitista em relação a você mesmo. Tá? Na maior parte do tempo, na maior parte dos teus momentos, na maior parte dos teus dias,
você vive numa consciência meio obnubilada, você vive num estado que é limbo mesmo, entre você estar desperto e você estar dormindo. E valor é alguma coisa que você só experimenta quando a tua energia está num estado aumentado e a tua consciência está mais lúcida. Ou seja, você só experimenta valor quando você está nos melhores momentos de você mesmo. Então já começa por aí, tá? É quando você está nos seus picos, nos seus Kilimanjaros, que você acessa valor. E fora isso, existe a hierarquia dos valores. Vocês lembram do Maslow? E essa história de propósito, de sentido, está lá no pico da hierarquia de valores. Bom, o que acontece? A nossa cultura é uma cultura que foi absolutamente dominada pelo câncer, que é a necessidade de você comoditizar tudo. Ou seja, a ideia de que tudo que tem valor pode ser transformado em alguma coisa que você vai oferecer para todos facilmente e ganhar dinheiro com isso. E, no fundo, tudo que eu tenho a dizer, e eu quero deixar isso claro, e eu posso assinar depois, é que qualquer valor que se submete a esse propósito e a esse processo deixa de ter valor. Tá? Então, todo o nosso jeito de comoditizar tudo, de fazer plataforma digital de tudo que supostamente tenha valor e tentar oferecer para qualquer um, sem esforço e com muita facilidade, numa versão pop, alguma coisa que tenha valor, é a destruição própria do valor. Tá? Então, não há valor assim. E o resultado disso é que, claro que propósito e valor e sentido são coisas importantes, mas da maneira como isso tem sido colocado para que todos tenham acesso a essa panaceia da existência humana, obviamente destrói até essa experiência em qualquer nível para qualquer um, porque não é assim. Tá? Então, claramente o nosso problema é que a maneira como a gente tem vivido essas coisas e tentado consumir essas coisas é a negação dessas coisas. E se a gente vai acabar se destruindo como civilização, sem dúvida por causa disso. Pronto, falei, o mal-humorado já foi embora. Não achei mal-humorado, não. Achei que você foi até fofo. Que bom. Para mim é muito Eu acho que claro. é isso. A humanidade sempre se nivelou pelo mínimo denominador comum. É. E agora o mínimo denominador comum, antes a gente tinha menos agentes, que eram as networks, as editoras, que faziam alguma curadoria, que tinham aquele interesse. E agora a gente tem milhões de agentes que fazem essa curadoria, mas também são agentes com agendas próprias. Daí o melhor jeito de você expandir é você reduzir a complexidade daquilo que está sendo posto. Eu acho que você só vai, e pelo menos até dentro do que você falou, Snow, em relação ao que a forma como as coisas são apresentadas, enfim, a maneira como hoje as realidades são apresentadas para a gente vai ter que realmente, para determinar valor, eu acho que vai ser muito mais em cima da experiência direta do que qualquer outra coisa. Vai ser muito mais difícil você realmente determinar valor em alguma coisa que seja dito ou seja mostrado, porque o nível eu vou chamar de confiabilidade, mas não é sob o ponto de vista perverso. É sobre a forma que é colocado, passando por todos os interesses e viés de todo mundo que está por trás da forma como aquela verdade é comunicada. Então, eu acho que realmente vai ser muito mais experiencial a verdade e o valor que você vai atribuir a ela daqui para frente. Eu concordo. A tragédia é que a grande maioria das pessoas que fazem a massa de consumidores nem tem consciência disso e vive tudo isso como se estivesse justamente consumindo valor. Não? Essa é a tragédia. Eu acho que você tem toda a razão. Isso me faz pensar, quando o Snow começou a falar, eu me lembrei do Templo de Apolo e das 3 frases que estavam no pórtico do Templo de Apolo em Delfos. Né? A primeira é a óbvia, que é aquela: conhece-te a ti mesmo. Mas vocês lembram das outras 2? Não. As outras 2 são: nada em excesso
Olha que beleza. Nada em excesso? Nada em excesso. E a terceira era: a certeza conduz à ruína. Então, é o seguinte, conheça você mesmo, procure o equilíbrio e não tenha certeza de nada. Eu acho que a gente já teve algumas discussões sobre esse tema antes, né? Esse A da certeza, obesidade das certezas. esse da certeza, um pouquinho só, né? Mas você vê, os caras já diziam tudo, só que a questão não é tá escrito ali, é a ideia de que você tem que subir em Delfos e você tem que passar pelo portal e entrar no espaço liminal do templo com uma atitude reverencial. E aí você assimila essas coisas, tá? Não adianta nada você saber isso se você não tem a atitude correta que te permite aplicar isso. Isso que eu acho que é o grande problema. Tudo que nós estamos vivendo no nosso cotidiano nos leva para as atitudes erradas, para o mindset errado. E, portanto, para uma experiência diluída que é totalmente diferente daquela que o Gol está descrevendo, que me parece com toda razão, que é a experiência que a gente precisa ter. Então, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que a gente pode estar passando por um cenário clássico da incapacidade de percepção de um final de um ciclo? Porque eu acho que, de uma maneira geral, a gente tem sempre historicamente, todos esses ciclos, seja nas nossas relações pessoais, seja nas relações de trabalho, seja nos eventos de vida, enfim, ou a humanidade passa pelos seus grandes, seja os ciclos econômicos, ciclos de crescimento, retração. E claro que um dos lugares mais difíceis, né, de se tomar decisão historicamente sempre foi no final de um ciclo e no início de um outro. E eu tenho a impressão, embora não tenha memória de alguma coisa parecida, eu tenho a impressão que a gente, claro, se pudesse ser remetido vamos chamar o Ray Dalio chama do, não sei se é o Ray Dalio que chama do o grande esquecimento, né, que são os ciclos de 100 anos, alguma coisa assim, ou que compreende aí 2 gerações, que faz com que a gente esqueça de tudo que os nossos avós viveram e tudo mais, e não possa usar das experiências dele. Mas provavelmente isso que a gente está vivendo hoje não é uma novidade na humanidade, né? Eu meio que concordo com você, Gol, mas assim, é claro que eu acho que tem alguns Só estou querendo dar um pouco de esperança ao momento. Não, mas veja, eu não tô desesperançado. Eu acho que é importante a gente ir até o fim nisso, porque eu também não quero ficar parecendo que eu sou um velho ranzinza sem esperança, que não é verdade. O que eu acho só é que nós estamos enfrentando desafios que são de outra ordem, e do tipo, todo mundo está falando dos limites do crescimento da humanidade em função do aquecimento global, tamanho do planeta, recursos, essas coisas. Então, o que me parece é que, com todas as pioras e os ciclos de depressão que a gente já enfrentou na nossa história, sempre tinha um pano de fundo de infinito. E agora, pela primeira vez, eu acho que a humanidade chegou num ponto em que ela está tendo um pano de fundo de finitude, a ponto de o grande herói do momento ser um cara que está tentando desesperadamente nos levar para Marte. Mas, então, eu vou te falar, eu acho que esse ponto que você falou é fundamental, porque eu tenho a impressão de que se a gente tivesse hoje no auge da peste negra, a sensação das pessoas seria muito próxima à finitude. Eu acho que qualquer sensação de finitude vem de você tentar usar o mesmo nível de consciência para resolver um novo problema. Então, hoje, claro, a gente continua usando as mesmas ferramentas e para tentar olhar para frente, e, claro, sob aquela mesma ótica, fica impossível você não ter essa sensação de finitude. Ou talvez a nova realidade desse novo ciclo seja completamente diferente, a gente não tenha nem a capacidade ainda de ter elementos para imaginar. Mas não deixa de ser um ciclo. Sim, mas
Mas veja, olha, por exemplo, você mencionou a época da peste negra, tá? Que isso, a situação era infinitamente mais grave do que é agora, Uhum, tá? Mas até onde eu entendo e até onde eu consigo me transportar para lá, porque obviamente eu não me lembro quando eu vivi nessa época, uhum, né? Eu até onde eu consigo entender, todo mundo naquela época, na verdade, estava falando, pensando e vivendo o além. Então, este mundo aqui não tinha muita importância. Então, o que interessava era se você ia para o céu ou não ia para o céu. Fosse como é que você descrevia isso. Se tem uma coisa que caracterizava essa fase da humanidade, é que esse mundo aqui não tinha tanta importância. E o Tá? indivíduo Tava não ia tudo... mudar o mundo, né? O Não, não, indivíduo e não é normal só não isso. existia Não, essa possibilidade. esse mundo já era um vale de lágrimas. Ninguém estava esperando. As pessoas Uhum, não viviam com a expectativa de serem felizes aqui. Elas estavam com a uhum, expectativa de viver e, de uma forma, suportar uma situação, e quanto mais cedo você saísse daqui e fosse para o além, melhor. Quer dizer, a vida que interessava era outra. E agora não, nós estamos vivendo uma sociedade, uma cultura completamente mundana, e a gente busca a redenção aqui mesmo. Né? A maior parte das pessoas inteligentes nem acredita num depois e num além. Né? Então, nesse sentido, o que eu acho que, Goa, a tua descrição de crise, você tem toda a razão, mas eu acho que ela entra num contexto da mentalidade das pessoas completamente diferente. Tá? Posso fazer uma pergunta, Uhum. complementando isso que o Bi falou em cima do que o Gol falou? E esse contato com a finitude, que tem a ver com fins de ciclo, por si só ele é ruim? Ou ele é uma coisa boa? Eu acho que ele pode ser, ele para começo de conversa, ele é uma coisa necessária, tá? E eu pessoalmente acho que ele pode se tornar uma coisa boa, mas todo o meu ponto é que a gente tem que quase que virar uma marcha interna, porque eu acredito e eu tenho visto isso no meu trabalho com as pessoas. As pessoas, elas todas foram programadas para um cenário muito diferente desse Uhum, ponto de vista. E aí, então, é exato. Então, é como se você precisasse mudar o mindset. Se uhum, você muda o mindset, eu acredito que, como eu sempre acredito, que quando você entra, para usar a imagem que o Go disse, que eu acho que é muito adequada, falar das ondas, quando você acerta o ponto de entrada com o ângulo certo na onda com a tua prancha, você pode ter um fluxo, você pode ter um crescimento pessoal, você pode viver sentido, você pode até ter um momento muito intenso de felicidade e plenitude. Mas você tem que se adaptar ao tipo de mar. Então, tem um tipo de mar de onda grande, tem um tipo de mar de onda pequena, tem aquele que faz tubo, tem aquele que não faz. Então, essa adaptação me parece que é o grande desafio do momento. Nós uhum. precisamos começar a funcionar de outra maneira. Quando eu começo a ver que as empresas que viram as queridinhas do mercado são empresas de processamento de lixo, eu tenho certeza que nós estamos numa outra era. Isso é uma coisa boa, né? Processamento Necessária, de né? lixo. Necessário. Agora, existe um jeito de você mudar o seu mindset que não seja através de uma consciência da finitude do ciclo anterior? Eu queria só fazer um paralelo aqui, ver se faz algum sentido. Eu estava vendo uma conversa que está naquele filme A Verdade Inconveniente 2, né, do Al Gore, e tem uma discussão dele um pouco antes daquele encontro de Paris com os líderes da Índia, né? E acho que aquilo da conversa reflete muito o momento que a gente está vivendo hoje, não sob o ponto de vista do meio ambiente, mas muito mais sobre, talvez, como é que cada um entende qual a sua função, o que esperar do planeta e talvez a dificuldade de fazer essa transição de ciclo. Os indianos, o Al Gore dizia, olha, eu acho que vocês têm que parar com essa expansão, essa expansão de usinas termoelétricas, porque, claro, não tem como a gente realmente buscar uma redução global com vocês expandindo aqui, com 1,3 bilhões de consumidores e tudo mais. E o indiano voltou para ele e disse, não tem problema nenhum, só tem um problema é o fato da gente ter chegado aqui
vocês estão 150 anos na nossa frente. Vocês passaram 150 anos emitindo e agora a gente, se for compensado pelo fato que a gente já está começando a emitir agora, ou recentemente, compensado financeiramente, não tem problema nenhum. Acho que a gente pode buscar uma outra alternativa. E eu acho que o que a gente vive um pouco hoje são os dois lados das pessoas que, de certa forma, de uma maneira geral, todos nós viemos com uma programação de que a meta era buscar algum tipo de fartura, né? Fartura, uma fartura inesgotável. Então, o planeta paga um preço, claro, por isso, mas o indivíduo ele foi programado para buscar isso e extrair das relações, extrair dos sistemas que ele tivesse inserido, seja o que fosse, essa fartura sem fim. E algumas pessoas que já viveram essa fartura de algum lugar ou, de certa forma, conseguiram não precisar viver para entender que aí não se encontra plenitude, buscaram na espiritualidade ou nas outras coisas, seja autoconhecimento, seja nomes que dá isso, talvez a mudança do seu ciclo, né? As outras pessoas que talvez nunca tivessem vivido isso continuam, claro, nessa programação, porque é o que diz a pirâmide de Maslow, né? Para você chegar na parte de cima da pirâmide, primeiro você tem que vencer de baixo. Quem está trabalhando na de baixo ainda busca esse lugar que o indiano buscava. Ele está 150 anos atrás, ele precisa viver isso também. Então, como é que você... Acho que a diferença é que o ciclo, por si só, ele não quer saber onde cada um está individualmente. Ele simplesmente acontece. Isso aí. E aí, como cada um vai viver essa mudança, cara, de verdade, não vai fazer muita diferença para o ciclo. A diferença, muitas vezes, é como a humanidade reage e pode demorar um pouco mais ou um pouco menos para assimilar, né? Mas ele é inevitável. E eu acho que é isso que a gente vive hoje. É a luta contra a realidade de um lado e o outro um pouco mais de aceitação. É isso aí, é isso aí. Eu acho que você sintetizou bem o cenário. Eu só queria complementar que, para mim, tudo isso está muito relacionado com o fato de que existe uma vocação do ser humano que é intrinsecamente espiritual. O que eu quero dizer com isso? O ser humano ele tem sede de infinito. E ele tem nostalgia de infinito. Ele está procurando a conexão com o infinito e a experiência de infinito. Muito bem. O que aconteceu nos últimos séculos é que o ser humano perdeu a conexão com esse infinito como alguma coisa de outra ordem que não material. Então, essa repressão do que a gente pode chamar de um instinto espiritual no ser humano fez o quê? O óbvio, que é o que sempre acontece do ponto de vista psicológico. Aquilo que você reprime, você encontra de novo projetado onde você menos espera. Então, o que nós fizemos nos últimos séculos? Nós projetamos essa sede de infinito na matéria. E nós inventamos o capitalismo contemporâneo, que é simplesmente a ideia de que a matéria vai infinitamente nos oferecer abundância material. Tá? E isso é nada mais, nada menos do que uma crença religiosa transportada para a matéria. E ela está, na minha cabeça, fora do lugar, porque a matéria é intrinsecamente finita, o planeta é intrinsecamente finito, mas o infinito é infinito. Então, para mim, por isso que é bonitinho ver o Elon Musk desesperado fazendo seus foguetes, porque ele está tentando pegar materialisticamente a gente e levar para o infinito do espaço sideral. Ele intui com correção que a gente está buscando um infinito que a gente não vai encontrar no planeta. Então, é assim, se ele conseguir ser o herói civilizatório que faz com que a gente vire personagem do Isaac Asimov, a humanidade conquistou o espaço e os infinitos mundos, Star Trek e tudo mais, se a gente conseguir passar para o infinito material literal e não estiver mais preso no planeta, aí tudo bem. Mas, caso contrário, a gente tem que voltar para o espiritual original. Mas mesmo o Isaac Asimov, na sua saga da fundação, a sensação que dá é que mesmo esses infinitos mundos e essa possibilidade de viajar entre galáxias e ser uma população de 40 trilhões, ou seja lá qual era o número na época, né, ainda dava para todo mundo uma sensação de finitude. É claro.
Ah, claro. Não, digamos que você se espalhar pela galáxia inteira e atingir 40 trilhões é uma grande procrastinação, né, querido? Mas nós Eu, somos bons em procrastinação. eu ontem à noite vi a Fundação, né, essa obra do Isaac Asimov que virou essa série na Apple. Saiu sexta-feira agora o último capítulo da primeira temporada. Hum. E realmente, isso aqui que a gente está falando fica elevado à enésima potência quando você começa a tirar a ideia de que a gente está preso temporariamente nessa vida e que a gente pode fazer jumps, né, pulos para outras partes da galáxia e viver. E no fim, é engraçado que de um jeito ou de outro, o que eu acho que a sensação que ficou para mim é que esses 40 trilhões estão procrastinando rumo a virar pura consciência. E de alguma forma, isso vai ficando claro aí, né, com a história do Harry Seldon e tudo mais. Eu acho que você falou um negócio bem interessante, porque é a procrastinação da consciência, porque no final, pelo menos dizem, né, todas as correntes espirituais, que essa expansão de experienciar outras consciências volta à sua origem, né? Eventualmente já teria voltado à sua origem num tempo não linear, né? Então todo mundo volta para esse lugar e que vai se experimentando ali na saga do Asimov é esse cansaço, né? De você ter toda a possibilidade de pular e estar em outros universos e tal, mas ainda estar preso dentro da sua própria consciência, né? Independente de onde você estiver. Como diz a frase ali, o céu e o inferno continuam portáteis. E aí Exato. é que a gente faz a ponte para aquela questão, aquela tensão que você trouxe, Gu, sobre a minha fala. Não se trata de ser pessimista, mas se trata de recuperar aquilo que a psicologia nos ensina. A psicologia nos ensina que o caminho não é você tentar desesperadamente fugir da frustração, que é o limite, mas sim incorporar o limite no teu desejo de uma forma criativa. E que esse é o caminho da saúde humana, que toda vez que você tenta contornar o limite, que você tenta agir como se o limite fosse só um adiamento da tua satisfação de desejo no infinito, você, na verdade, está ficando mais doente da cabeça. Então, assim, quando você aceita que o limite faz parte, você aprende a se frustrar de uma forma saudável. Eu acho que essa é a grande diferença. Toda psicologia pode ser resumida no seguinte: você consegue se frustrar de uma forma sadia, ou para você toda forma de frustração faz parte da doença? Acho que está tudo aí. Ou realmente o quanto nós, como humanidade, estamos nos frustrando de uma forma não sadia, né? Porque eu acho que essa ideia de que haveria fartura em todos os sentidos para todos, realmente, eu acho que com tudo que aconteceu e com a pandemia, e principalmente a nossa ideia de nação aqui, o baque dessa ideia de uma frustração sadia ficou impossível, né? É assim, independente de qualquer corrente política, será que nem sei se isso ainda faz sentido? Às vezes eu fico me perguntando, fosse eu um presidente, o que eu diria para as pessoas? Mas não é, Independente de qualquer corrente, o que dizer? mas acho que você tocou num ponto super importante, Bi, que é a gente já falou isso outras vezes, mas acho que vale trazer para essa conversa. No passado, antes do Renascimento, as pessoas tinham para quem olhar, né? Era o rei, era a igreja, enfim. Depois a gente veio com essa ideia de que cada um poderia produzir algo de genial, algo de novo, enfim. E a gente vem disso nos últimos 300, 400 anos, com essa ideia de que a gente pode mudar o mundo, de que essa ideia de que a gente pode transformar o mundo, que é algo relativamente novo para a humanidade, de que cada ser independente pode impactar o resultado da Terra. E eu acho que o que aconteceu aqui foi, não só a gente descobriu que não dá, como
a gente descobriu que quem está no comando também não... Ninguém tem a mais Vaga básica ideia de como fazer. E eu acho que essa é uma das grandes crises também, né? A gente já falou isso muito aqui, eu nem queria entrar muito nisso, mas eu acho que não dá para ter essa conversa sem falar disso. A gente começou, acho que o podcast lá nos primeiros episódios, a gente falava que era uma crise de liderança. Mas assim, diante de problemas que, de novo, né? Eles são bem pegando. Vamos trazer a bola para o chão e botar para cá aquele problema que o Go apresentou a respeito do Verdade Inconveniente 2. Então, para mim, em princípio, de uma certa forma de olhar, eu acho que derrubar uma árvore na Amazônia sem autorização, em 4 vias, devia dar cadeia, basicamente. Por outro lado, sendo realista, como é que você pega aquela população que mora lá, com as condições que tem lá, e com a completa falta de infraestrutura que você tem ali, e espera que essa população possa se comportar desse jeito que eu falei? Não faz o menor sentido. Aí você diz o quê? O que vamos fazer? Vamos esperar uma invasão do exército finlandês, que vai tomar posse da Amazônia e transformar numa grande reserva turística. Biosfera 3. Mas como? Então, quer dizer, esse é o tipo de desafio que nós vivemos hoje e que é bem aquela história, né? São as forças da ordem versus as forças do caos e sabe-se lá o que vai acontecer, né? Gosto, está muito quieto, está muito filosófico. Fale. Eu acho que quando eu ouço vocês falando dessa parte de que, de alguma maneira, a gente tenha que ter alguma esperança, novas lideranças, eu acho que é quase uma mentira retórica. Porque eu acho que isso talvez seja uma consciência ainda de um ciclo já terminando. Eu não vejo como você possa, de novo, né? A gente já falou disso várias vezes, salvar individualmente qualquer tipo de iniciativa, né? A única coisa que tem que se salvar é a consciência, né? Como se faz isso? Eu não sei se a gente tem elementos para fazer isso sozinho, se a gente ia conseguir criar business knows suficientes para ajudar a subir a consciência mundial, mas a grande verdade é que a gente precisa realmente, talvez, para ter um empurrãozinho para um novo ciclo, se deparar com alguma coisa que seja tão diferente e nova que seja absolutamente impossível a gente esperar que qualquer liderança nos conduza pela mão e nos leve para o outro lado da ponte. Com certeza não vai acontecer. Não vai acontecer mesmo. Eu também acho que não, mas eu queria trazer um ponto que não é sobre liderança, mas é sobre esperança, que eu comentei com vocês ao longo da semana aí, que a gente falou muito dessa perda de esperança no nosso último encontro e que o Bi emocionadamente falou dessa saudade do Brasil e de um Brasil que podia dar certo. E é engraçado que eu acho que muita gente viveu isso na semana passada, essa vivência, essa pequena sensação de um Brasil que poderia dar certo, mas vindo de um estrangeiro, que era o Lewis Hamilton ganhando a corrida em Interlagos. Eu queria trazer isso à tona porque eu acho isso muito interessante como um sinal dos nossos tempos, assim como as coisas também já não têm mais necessidade de uma fronteira, de uma forma, de um limite. Isso é maravilhoso, Snow, isso que você está dizendo. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estavam lá se sentem muito mais do país do Hamilton do que do país de algum outro brasileiro que mora a sei lá, 1.000 quilômetros de distância, que não tem nada a ver com ele. Isso. Ou seja, o Estado-nação não faz mais o menor sentido. É uma daquelas construções de época que não tem mais sentido. Aliás, o Go estava me falando de um livro bem interessante que ele andou lendo, chamado Move, não é isso, Go?
Moves, isso. Então, que praticamente atestas no que você já é um cidadão do futuro. Uhum. Ele fala basicamente das migrações o tempo todo, de como... Pô, de como gostei. Tá vendo? de Tem um como embasamento aí, ó. o homem do futuro, ele simplesmente vai viver em deslocamentos. E, de fato, a gente já vê essa tendência, que é uma mistura, que eu acho que é assim, lazer, trabalho e turismo não são mais separados. Sim. Eu, ano passado, fiz uma amostra disso e, na verdade, fez extremo sentido, né? Uhum. Você se desloca, você viaja, você trabalha, continua trabalhando, você não para de trabalhar e, ao mesmo tempo, quando você não está trabalhando, você está num lazer completamente diferente, porque você está num lugar estranho. Eu acho que o Mas futuro é mais ou menos assim. eu acho que é isso. Mas agora eu vou te fazer a pergunta contrária, Bi. Então, pensando que a gente somos todos do país desse cara espetacular que é o Hamilton, que foi muito emocionante, que eu acho que o Brasil, enfim, né, acho que até chovendo molhado o quanto todo mundo se emocionou e o quanto ele reacendeu essa chama, mas a pergunta é, então no passado, será que o que unia a gente em torno do Senna era essa ideia de nação ou era uma união em torno de uma conexão de consciência emocional que não era necessariamente um Brasil, mas uma esperança? Talvez o que a gente vivia lá atrás e que conectava a todos não era talvez uma ideia de um Brasil. Talvez fosse o país do Senna ou o país de alguém que, num país como o nosso, vivesse na sua perfeição, vivesse no limite. Enfim, talvez seja equivocado dizer que a gente está revivendo a possibilidade de um Brasil e talvez a gente esteja revivendo a possibilidade de uma conexão das pessoas que se encontram nesse lugar. Não sei se eu me fiz explicar. Acho que não consegui. Mas eu Não, acho que no passado não era a ideia de nação que estava ali, não era a ideia do Brasil. eu sabe a impressão que eu tenho, Snow, e aí depois quero ouvir o Gol, é que, quanto a isso, houve uma evolução no tempo. Uma evolução que não é anormal acontecer, que eu acho que aconteceu. 30 anos atrás, na época áurea do Senna, o Senna foi um herói solitário. E ele vencer no mundo como um herói solitário, sendo brasileiro, foi uma experiência iniciática para o Brasil. Uhum. Tá? Eu acho que prenunciou a fase mais Ayn Rand do Brasil que a gente já teve, que é a ideia de que nós finalmente podemos existir como indivíduos e fazer sucesso como indivíduos. Porque eu acho que pré-Ayrton Senna, um sucesso individual muito exacerbado, era mais visto com certa má vontade e ressentimento, né? Pode ser. Quase que uma inveja. Eu acho que o Senna foi o primeiro herói coletivo brasileiro que Como é nos... que é o nome? Gal? Como é que é o nome daquele Sim, cara sim. do Dan Red? O Gal? Como é que é? O John Galt, né? John Galt, é. Nos abriu como consciência coletiva para a possibilidade de um sucesso individual ser alguma coisa aplaudida. Pode ser. Eu acho que antes era uma coisa que você fazia meio escondido. E agora, eu acho que a gente já está num ponto de conseguir, pelo menos uma parcela importante da nossa população, já se internacionalizou emocionalmente. Tá? Vamos lembrar que no auge do Senna, mesmo aquilo que era a parcela, digamos, os primeiros 3% do PIB brasileiro, não iam para o exterior. Quando o Senna foi tricampeão do mundo, nós éramos uma nação completa de caipiras, Uhum. porque ninguém viajava. Uhum. Agora, eu acho que a experiência pelo menos da população mais rica do Brasil, já é diferente. Nós já somos internacionais, pelo menos nessa parte. Não sei se você concorda, Gol. Eu acho que sim. Eu não sei se especificamente nesse tema. Eu acho que a gente vive hoje justamente esse questionamento das fronteiras desenhadas em todos os lugares, né? E aí vem sim muito mais
com que tipo de consciência você se identifica muito mais do que aonde essa consciência está, né? E eu acho que quem também, de novo, não sei se isso faz parte de mudança de ciclo ou não, mas essa seria talvez a maior delas, que eu estava ontem lendo, inclusive, um daqueles lendo não, né? Estava ouvindo e acabei lendo naquele Uncharted Territories que você me recomendou, né? Um pouco da análise da África, né? E tentando ali entender um pouco, eles falavam por que, né, tanto conflito agora, esse tipo de conflito que está acontecendo na Etiópia, dentro, e na hora que você vai tentando entrar um pouco mais nas etnias, e aí tinha um mapa das etnias ali, com cores diferentes, e acho que nem um carandache de 112 cores dava conta do que era a África em termos de etnia. E aí, se você for usando essas métricas, né, ali já tinha um desenho claro de que aquilo superava qualquer fronteira. E aí tentaram desenhar alguma coisa que até hoje paga-se um preço para isso. Oriente Médio, idem, né? E a gente continua brincando com essa história dessa canetinha que vai desenhando fronteiras. E o que era a etnia, querendo ou não, é onde estavam as pessoas que se entendiam por alguma razão histórica ou não, ou, enfim, dentro daquele nível de consciência onde elas se identificavam, né? E eu acho que a nova visão de etnia é justamente consciência. E é por aí que a gente vai se dividir agora. E a gente vai, na minha visão, nesse próximo ciclo que vem aí, eu acho que ele já está começando, vai atropelar completamente qualquer marcação que exista virtual de onde começa um país e onde termina outro. Eu acho que sim. Eu também concordo. Agora, como você sabe que eu penso, quando a gente for para o campo da consciência, os níveis de maturidade dos grupos vão contar demais. E aí a gente vai ter também esses níveis de maturidade separando as consciências mais para cá e mais para lá. Seria ótimo que a consciência pudesse ser um grande país onde todo mundo se fundisse na mesma evolução, mas claramente não vai ser assim. Mas você tem toda a razão. Snow, já não é a primeira discussão que eu tenho com o Bi, que ele, aconteça o que acontecer, ele sempre volta na hierarquia das lagostas. Mas ele é um grandíssimo fã do nosso querido mas veja, Jordan Peterson. Mas com coerência, Gô, com coerência. Assim, justamente, nunca questionei sua coerência. Assim, Mas o que você está falando é o seguinte: você pode bagunçar o que for, que ainda a hierarquia pode ser de consciência do que for, maturidade, dá o nome que você quiser, ela sempre vai dar. Claro, mas é isso, é justamente. Eu concordo. O problema todo é que quando a gente usa palavras muito grandes, eu sei que tem um monte de gente que imagina um grande outlet escrito consciência, e aí, como uma manada, todo mundo galopando lá para dentro e achando que vai entrar lá e vai todo mundo ser feliz numa grande geleia geral, e não vai ser nada disso. Quer dizer, Você gostou do outlet, né? Eu gostei porque eu estava essa noite lendo Anthony de Mello, que é exatamente o cara anti-outlet da consciência elevada à enésima potência, né? Assim, o quanto... Enfim, desculpa, eu te interrompi. Não, mas tá certo. Mas é que, gente, vamos lá, vamos de novo, bola no chão. Espiritualidade é como você lida com o sofrimento, tá? Então, consciência é como você pega essa experiência de sofrimento e você tira dela tanto sentido que ela nem parece mais sofrimento, tá? E você transcende o sofrimento através da compreensão que você tem da experiência. No fundo, espiritualidade é isso, né? E a gente ter consciência é a gente poder fazer isso num nível tal que não importa mais tanto o que o destino arremessa na nossa direção. Né? Exato. Seja o que vier na nossa direção, é como dizia o Paulo Leminski, eu não discuto com o destino, o que pintar eu assino.
né? Exato. Então, você vai e você transmuta, e você assimila, e você evolui. Espiritualidade é isso. E aí, na verdade, é treino. E treinar é treinar. Eu acho que é interessante você falar isso, porque nesse livro que eu estou lendo do Anthony de Mello, ele fala que espiritualidade é acordar. É só o ato de acordar. E ele fala que o maior sintoma, se você está acordando, é quando você começa a perceber que ou todo mundo é maluco, ou você é o maluco. E aí você começa a perceber que talvez você esteja atingindo um grau de espiritualidade. E eu adorei isso, porque é exatamente isso que você falou, não tem decoração, né? Não tem bordados e... Não é uma solução, é um profundo amor pelo problema. Não, Exato. mas eu queria só fazer um complemento à sua posição, muito bem embasada, de que espiritualidade, meu querido Bi, é a forma como você lida com o sofrimento. Eu gostaria de dar talvez um passo, como você educadamente colocou outrora neste mesmo episódio, paralelo a este. Por favor, por favor. Talvez espiritualidade seja a arte de lidar com a realidade, né? Como Palavra, disse o nosso Buda. que palavra, hein? Sim. Agora acabou tudo aqui. Acabou minha bateria, acabou. Vamos ficar bem forçado. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Acabou Esse é o ciclo dos elefantes. Acabou. Esse é o limite com o qual temos que lidar. O metaverso do Zuki está cortando Mas a gente. você sabe, eu fiz um silêncio porque você me arremessou para um lugar em que eu normalmente, uma referência que eu normalmente não acesso de forma voluntária, mas aconteceu. Você me levou para um espaço lacaniano. Tá? Porque no Lacan, o real é justamente aquilo de que você não pode falar. Tá? O Lacan separa 3 grandes esferas, dimensões ou reinos. Você tem o simbólico, o imaginário e o real. Para simplificar, dá para dizer o seguinte: o imaginário é o conjunto das nossas expectativas e construções subjetivas que nós não conseguimos nem necessariamente formular, mas que nós procuramos constantemente satisfazer na nossa relação com as coisas e nas nossas experiências. O simbólico é o que nós estamos fazendo aqui. É aquilo que a gente consegue expressar e compartilhar, que já é diferente daquele sentir descoordenado e vago que a gente tem por dentro. E o real é aquilo que não é nem uma coisa nem outra e que nós só encontramos na medida em que o nosso imaginário é frustrado e o nosso simbólico não consegue formular. Ou seja, o real é aquele lugar da frustração que nos deixa silenciosos. Isso é que é o real. E aí está para além da palavra, está para além da formulação. E é interessante pensar nisso, porque, obviamente, não tem pessoa menos espiritualista do que o Lacan. Eu não acharia que nada... O que você fez foi o que era comumente conhecido nas estradas brasileiras e portas do estádio como carteirada. Não. Você deu uma belíssima carteirada lacaniana, na realidade. Não, era esse meu intento. Uma livrada. Uma livrada, uma livrada. Não. Mas, enfim... Ele puxou o super trunfo. Não. O ponto essencial nessa história é pensar que é isso que eu queria resgatar, que é a hipótese de que o que é real mesmo, é aquilo que a gente não consegue falar. O que é real é aquilo que nos remete ao silêncio e talvez por causa disso seja a porta
da espiritualidade que você falou? Eu acho que sim, essa é uma forma mais do que poética até, eu acho que ela é muito versátil, mas eu acho que a realidade é mesmo só a vida se manifestando. E a partir daí vem todos os adjetivos que a gente usa para caracterizar as coisas como sendo sofrimento, como sendo alegria, e assim vai se seguindo. Mas eu acho que a capacidade de lidar com a vida aflorando minuto a minuto, segundo a segundo, isso sim é talvez a melhor maneira de fazer isso, talvez seja para mim o melhor entendimento do que é essa espiritualidade. Você sabe, Gô, por que eu fui para esse lugar meio lacaniano? Não porque eu esteja discordando de você, mas é que, sabe, você, apesar de todas as brincadeiras, você é um cara tão absurdamente sério na tua maneira. Está aqui uma revelação. Você é tão absolutamente sério na tua maneira de viver que você, em geral, olha para a vida acontecendo. Eu tenho que te dizer que, na minha observação, o que mais me chama a atenção é o contorcionismo inacreditável que as pessoas operam para não perceber o que é a vida acontecendo. Porque quando a vida acontece numa direção que não é aquela que elas esperam no seu imaginário, as possibilidades que os seres humanos têm para não enxergar, ou seja, aquilo que a gente consegue perceber do que acontece, já é alguma coisa que tem muito a ver com as nossas expectativas, exceto ser uma pessoa disciplinada, quase estoica como você, que está constantemente esperando ser, digamos assim, surpreendida pelos fatos. E eu sei que você é assim. Então, você é aquele índiozinho que teria visto a caravela quando nenhum dos índiozinhos conseguia enxergar. Você sabe que essa conversa, isso que você falou, Gol, me lembrou, e o que vocês dois falaram me lembrou de uma frase que eu li em português no muro de um templo zen no centro de Kyoto, no Japão, que estava escrito em português. Uhum. Hoje, a vida vive você. Essa era a única frase que estava escrita. E eu tenho que dizer... Kabam. Kabam. Hoje o Kabam foi seu. Hoje o Kabam foi seu. Ó. Drop the mic. Drop the mic. Isso aí. Mas, caras, dito isso, eu fiquei com muita vontade de contar um pouco das aventuras do jovem Go, o que em si já dava um livro em quadrinhos. Tá? Eu queria contar uma passagem... Eu acho que a gente chegou no nosso livro. Eu queria contar uma passagem épica em que o jovem Go, recém-chegado ao seu primeiro trabalho importante, se vê sozinho diante da mesa de comando, no momento em que um ministro, sem saber que um microfone estava aberto, comete a indiscrição que destrói a sua vida e, com isso, também a economia brasileira. E ele sozinho diante da mesa de comando, ele tem que virar para si mesmo, em tenra idade, e dizer: não adianta negar, isso é a vida acontecendo, eu tenho uma caravela no horizonte, senhores. Né? E ele apertou o botão do Armageddon. E isso mudou a trajetória de vida dele. Então, ele já começou assim. Ele é um cara que enxerga a realidade, mesmo quando ela dói. Né? Isso é uma vocação. Será que nós vamos ter que emendar isso para um episódio continuado, onde a gente pergunta: será que ele tinha a opção de apertar esse botão ou não? Mas aí a gente vai ter que fazer um episódio duplo. Vai ter cenas do próximo capítulo. Yo soy un pasajero, no quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo
de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. De paso. Moverá la luna o la luna las mareas. Se nace lo que es o se será aquello lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3.000 millones de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.